Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores hoje, nesse vídeo, versa sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada, a respeito sobre o que foi deduzido e o que poderia ter sido deduzível, o que se chama na doutrina de imutabilidade da coisa julgada sobre o deduzível e o dedutível. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Trata-se do agravo interno no recurso especial 2.002.685, oriundo da Paraíba, aginte no RESP 2002.685. Como de costume, a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa, os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo. Deixa eu lhes apresentar os contornos fáticos desta causa, que justificam a pretensão que foi levada até o STJ e por meio desse recurso especial. Nós tivemos na origem a propositura de uma ação no Juizado Especial Cível por consumidor que pegou empréstimo no banco e estava querendo discutir a previsão em contrato de algumas tarifas indevidas. E na petição inicial, ele pediu a restituição em dobro dessas tarifas indevidamente pagas, e nós tivemos ao final uma sentença de procedência que declarou nulas de pleno direito essas tarifas e condenou o banco a restituir em dobro as tarifas cobradas na forma do Código de Defesa do Consumidor. Houve o trânsito em julgado desta decisão e deu-se início ao cumprimento de sentença, tendo lá sido efetuado o pagamento da condenação. Passado algum tempo, o consumidor ingressou com uma nova ação, agora na vara civil, contra o banco, pedindo a declaração da ilegalidade da cobrança dos juros contratuais incidentes sobre as tarifas declaradas nulas na primeira ação. Eis que naquela primeira ação não teria sido discutido os juros contratuais que incidiram sobre as tarifas, mas apenas teria se discutido a nulidade da cobrança das tarifas. O banco devolveu o valor lá naquele cumprimento de sentença das tarifas cobradas de modo ilegal, mas não restituiu o valor correspondente aos juros decorrentes desses encargos. E não devolveu porque não constava do título, não constava do título judicial da sentença lá na primeira ação. Então, nessa segunda ação, o consumidor pediu que o banco fosse condenado a devolver esses juros, não a tarifa. A tarifa estava resolvida na primeira ação. Os juros incidentes sobre o valor da tarifa. Em contestação, o banco alegou coisa julgada, sob o argumento de que o pedido formulado agora já estaria abrangido, englobado na primeira ação, bem como que o consumidor, ao escolher demandar no juizado especial cível, teria renunciado ao crédito excedente, incluindo os pedidos independente, principal e acessório, que decorram da mesma causa de pedido. E aí, o que nós temos aqui do incidente na hipótese? Nós temos a previsão da coisa julgada no Código de Processo Civil a partir do artigo 502, a imutabilidade e indiscutibilidade da decisão de mérito transitada em julgado. E nos artigos 507 e 508, nós temos a seguinte previsão: é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. E propriamente o 508, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Quer dizer, da leitura conjunta desses dispositivos que se extrai o seguinte: o que foi deduzido e discutido no processo você não pode discutir, você não pode rediscutir. E aquilo que não foi discutido na primeira coisa julgada, mas poderia ter sido, ainda assim você não pode provocar uma nova ação. E o STJ, e nesse julgado de agora,
o STJ fez menção a outros julgados absolutamente no mesmo contexto. Cito dois aqui. O recurso especial 1989-143 da Paraíba, RESP 1.989.143, da onde se extrai o seguinte, ó: discute-se a possibilidade de ajuizamento de nova demanda para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas consideradas abusivas em ação de repetição de indébito julgada procedente e transitada em julgado. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinente à mesma causa de pedir. A causa de pedir é a mesma, ilegalidade da tarifa. No mesmo sentido, o recurso especial 1.899.115 da Paraíba, de onde se extrai: cinge-se a controvérsia a definir, além de eventual existência de negativa de prestação, isso nos interessa, se a declaração de ilegalidade de tarifa bancária, com a consequente devolução dos valores cobrados indevidamente, determinada em ação anteriormente ajuizada no juizado especial, forma a coisa julgada em relação ao pedido de repetição de indébito dos juros remuneratórios incidentes sobre as tarifas, sobre as referidas tarifas. E aí ele segue no mesmo caminho, como a gente viu nas outros julgados. Então o que o STJ afirmou nesse julgado agora? Se a parte autora eventualmente esqueceu de deduzir de forma expressa a pretensão de ressarcimento dos juros remuneratórios que incidiriam sobre as tarifas declaradas nulas na primeira ação, ela não pode propor uma nova demanda com essa mesma finalidade, sob pena de violação da coisa julgada, mais precisamente a eficácia preclusiva da coisa julgada, que essa eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinente à mesma causa de pedido. Os juros remuneratórios incidentes sobre a tarifa é um acessório e, como tal, deve seguir o principal. O principal é justamente o valor correspondente à própria tarifa. Por essa razão, o pedido de devolução de todos os valores pagos referente à tarifa nula abrange, por dedução lógica, a restituição também dos respectivos encargos moratórios, sendo incabível, portanto, uma nova discussão, uma nova ação para discutir essa mesma matéria. Então, a conclusão do STJ foi nesse sentido, de que não é cabível a discussão nessa segunda demanda por conta da eficácia preclusiva da coisa julgada lá da primeira ação. Toda essa questão a respeito da ilegalidade da tarifa já está resolvida na primeira ação. Se isso não foi formulado expressamente, azar. Era tudo para ser resolvido naquela primeira demanda, que está abrangida pela coisa julgada, portanto. Então, essas as observações que eu separei para fazer com os senhores nesse julgado agravo interno no recurso especial 2.002.685 da Paraíba. Já tendo feito, portanto, nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.